pessoas sempre procuram o dólar quando o cenário está pessimista. Na década de 80, o Brasil ele passava por uma hiperinflação, enquanto os Estados Unidos estavam com uma taxa de juros entregando 2%. Diz o que você prefere: emprestar o teu dinheiro para um país emergente, uma inflação de mais de 1000%, ou emprestar o teu dinheiro a 2% para o maior potencial mundial com mais arma nuclear, que era dos Estados Unidos. É por isso que, diante de crises, os investidores eles sempre vão recorrer a países que se mostram mais resilientes e seguros. Não é à toa que, se a gente pegar o ano aí de 2015, a nossa bolsa de valores ela caiu durante os 12 meses do ano cerca de 20%, enquanto nesse mesmo período o dólar subiu quase 50% frente ao real. O que aconteceu? Um acordo chamado Bretton Woods foi uma reunião lá nos Estados Unidos, onde outros países do mundo definiram qual que seria a moeda usada no comércio internacional. E, por consequência, todos os países do mundo passaram a utilizar o dólar como a principal moeda de comercialização. Então, veja que desde 1944, que foi quando o acordo foi assinado, o dólar ele tem o poder de ser a moeda procurada por todos os investidores em momentos pessimistas. O real ele perdeu mais de 80% do seu valor desde que ele existiu, a partir de 1994. A gente está falando da época que o Brasil foi tetra lá na Copa do Mundo. Eu não sei se você viu essa partida, mas eu tava lá quando o Baggio perdeu aquele pênalti. Ai, que saudade da seleção que ganhava, gente. Para comprovar tudo isso que a gente já viu até aqui, é importante você entender que o real é a nossa 10ª tentativa de moeda como meio de troca aqui no Brasil. E até então, a moeda que mais deu certo até agora. Enquanto o dólar é a única moeda dos Estados Unidos desde a sua fundação lá em 1700 e bolinha. E é claro que tanto o real quanto o dólar passaram períodos de inflação, fazendo que sim, que ambas as moedas perdessem poder de compra, mas mesmo passando por esses momentos, e ainda assim é difícil comparar o real com o dólar. Enquanto o real ele perdeu mais de 85% do seu valor, isso significa que R$100 em 94 valeriam hoje R$15, o dólar também perdeu 85% do seu valor. Porém, o dólar existe há mais de 237 anos, enquanto o real existe há apenas 30 anos. Mais uma comprovação da resiliência é que, quando houve a crise em 2020, os Estados Unidos imprimiram em um único mês mais dólares do que os seus últimos 200 anos. E a gente sabe que, quando o governo decide aumentar a oferta de moeda na economia, o resultado, se a produção não crescer, é a inflação. Mas mesmo fazendo isso, o dólar sofreu muito pouco comparado se a gente pegasse, por exemplo, um país emergente e fizesse a mesma coisa com ele. Isso é mais um motivo para ter parte do teu patrimônio dolarizado. Dólar e investimento no exterior. É importante ressaltar que, por mais que o dólar seja uma moeda forte, ainda existe o efeito da inflação, fazendo com que investir nessa moeda, literalmente em dólar, guardar embaixo do colchão, não seja a maneira mais eficiente de você fazer isso. Isso porque, olhando esse gráfico aqui, se você tivesse $1 em 1802 e tivesse segurado até 2002, você teria, na verdade, 5 centavos de dólar. Agora, se você tivesse colocado esse $1 e investido em ações, ou seja, bens de produção, lá em 1802, você teria mais de $704 mil 200 anos depois. E a maneira mais fácil e eficiente de você dolarizar o teu patrimônio não é abrindo uma conta lá fora e botando teu dinheiro lá fora. É aqui do Brasil, abrindo uma conta numa corretora aqui e comprar um ETF chamado IVVB11. Além dele, existem, é claro, outros ETFs de ações americanas que você pode se expor, e temos também os BDRs. Os juros nos Estados Unidos estão mais altos do que nos últimos 20 anos, e isso deixa os investimentos de renda variável menos atrativos. Só que, quando voltar a cair, os investimentos em renda variável vão dar uma esticada. Isso é uma grande janela de oportunidade para investir nos Estados Unidos, principalmente na renda variável. Então vamos para a prática? Deixa eu te mostrar aqui uma carteira muito simples que você poderia ter ativos dolarizados e, com isso, proteger o teu patrimônio de uma crise. Lembrando, eu quero que você tenha renda variável, eu quero que você tenha um pouco de commodities, eu quero que você tenha um pouquinho também de renda fixa. Então, hoje em dia, na Bolsa Brasileira, a gente tem a oportunidade de comprar BDR de ETF de renda fixa lá americana. Então, o título BSHV39 é uma maneira de você se expor a títulos do governo americano. E é claro, se o dólar subir, você vai ganhar dinheiro, se o dólar cair, você vai perder dinheiro. Então, é importante você ficar de olho nas tendências. E as tendências são uma ótima maneira de você estar no timing correto de botar o teu dinheiro nas oportunidades. Uma outra
maneira de você dolarizar o teu patrimônio é comprando ouro. E aí você pode comprar o ETF do ouro, que é o Gold 11. Ele pegou uma tendência absurda nesse ano de 2024. Você pode ver aqui pelo gráfico como que essa tendência ela pôde colocar muito dinheiro no bolso de quem sabia o que estava fazendo, né? A gente tem a alternativa também de comprar empresas que são mineradoras de ouro. Então a gente tem o caso da Aura 33. A Aura é uma mineradora onde você potencializa esses movimentos de valorização do ouro ou desvalorização. Então é claro, você precisa estar de olho na tendência. E quem surfou a tendência na Aura 33, olha, meu amigo, ganhou dinheiro pra caramba. E aí, vamos olhar o ativo mais básico de todos, que é o IVVB11. Lembrando que quando você compra o IVVB11, você é sócio da Apple, da Microsoft, da Disney, da Coca-Cola. Então é como se você tivesse um monte de vitamina dentro de um comprimido. Então o IVVB11, ele te dá diversificação, faz isso por um baixo custo. Ele tem muita liquidez e desde 2014 a tendência do IVVB11 é de alta. Claro que teve realizações no meio do caminho e aí você teve uma valorização de 700% ao longo desse período. Se você pegar num período mais curto, desde novembro de 2023, a gente tem uma tendência no IVVB11 onde você já conseguiu surfar aí uma alta de pelo menos 35% olhando simplesmente um indicador explosivo que a gente ensina. Então, galera, é importante que você esteja diversificado nos teus instrumentos para você se expor ao dólar e usar as tendências para saber o tempo correto de entrar nessas oportunidades. Não vamos esquecer, com a experiência aqui do Tio Uli de mais de 25 anos nos investimentos, eu já vi uma década inteira onde o dólar se desvalorizou. Por quê? Porque as commodities elas estavam em alta e isso fortaleceu o nosso real. Então toda vez, você vai ouvir poucas vezes alguém falar isso aqui. Quando no Jornal Nacional alguém falar de doença da vaca holandesa, isso significa que é uma grande oportunidade de você comprar dólar, tá? Um dia eu vou fazer um vídeo explicando o que é a doença da vaca holandesa. Mas se você gostou desse vídeo, já deixa um like aqui e segue o canal.